O mar é uma força da natureza incrivelmente poderosa, e quando uma tempestade acontece, pode destruir estruturas costeiras e afundar barcos com facilidade. No entanto, os humanos lutam contra essa força há muito tempo. Você já se perguntou como são feitas as estruturas rochosas no meio do mar? Uma composição de rochas e concreto no meio do mar é chamada de quebra-ondas e é muito utilizado próximo à costa. Ao contrário de um paredão de rochas ou concreto, que é construído diretamente na costa, um quebra-mar é construído ao longo da costa e pode se estender em direção ao mar a partir da costa, com alguma distância, ou mesmo não estar preso à costa, como um quebra-mar separado, no meio do oceano. Você vai entender melhor neste vídeo como é feito o processo de quebra-ondas, para que ele serve e entender todo o processo desse sistema que muda completamente o comportamento do mar em prol da segurança de barcos, casas, pessoas e até uma cidade inteira. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender sobre o incrível poder dos quebra-ondas. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações para sempre acompanhar os próximos conteúdos daqui do Construction Time. Mas antes de começar esse vídeo, convido você para nos acompanhar no nosso outro canal, o canal Marine Time. Se você tem interesse em saber sobre os grandes veículos e equipamentos de guerra da Marinha em todo o mundo, tenho certeza de que vai gostar do Marine Time. Está muito bom. Aguardo você lá. O link está aqui na descrição. Um quebra-ondas é uma estrutura costeira geralmente construída por rocha, concreto e entulho, que se projeta no mar protegendo as embarcações das ondas e correntes, evita o assoreamento de um canal de navegação, protege uma área costeira ou evita a mistura térmica, como entradas de água de resfriamento. Um quebra-ondas normalmente compreende várias camadas de pedra e é normalmente blindado com grandes unidades de pedra de armadura ou armadura de concreto. Uma exceção, por exemplo, são as quebra-ondas verticais, chamadas de caixões. A grande estrutura de quebra-ondas pode ser construída na costa ou no mar. Essa medida não visa diretamente proteger a costa em eventos de inundação, mas pode indiretamente estabilizar a costa ao prevenir a erosão. Um quebra-mar é geralmente construído com rochas ou concreto, criando uma parede ou mesmo uma barreira submersa paralela à costa. Essa barreira quebra a onda antes de atingir a costa, dissipando a energia com que ela atinge a costa. Um uso comum em um quebra-ondas é criar um pequeno porto onde os barcos podem ser atracados, enquanto são protegidos do mar aberto. Um quebra-ondas submerso, construído para ficar abaixo da superfície do oceano, geralmente é colocado com o objetivo de reduzir os efeitos da erosão. Isso às vezes é chamado de recife artificial e foi usado no passado especialmente para reduzir a erosão das praias. No entanto, quer o objetivo seja reduzir diretamente a erosão ou fornecer uma área protegida para barcos, o uso de um quebra-ondas sempre cria efeitos de erosão adicionais nas áreas circundantes. O quebra-ondas interrompe o fluxo natural de sedimentos, tanto em sua área imediata quanto ao longo da linha costeira circundante. O próprio quebra-ondas tende a atuar como um imã de sedimentos, mas também pode fazer com que as áreas ao seu redor sejam fortemente esgotadas de areia e sedimentos. A instalação de um quebra-ondas requer um monitoramento cuidadoso dos sedimentos nas áreas imediatas e adjacentes. Não fazer isso pode levar a danos por erosão e perdas que são muito mais extensas financeiramente do que o custo original de construção do quebra-ondas. Para construir um quebra-ondas, o tamanho da rocha, dos declives da face, da elevação e da largura da crista e as proteções de ponta e eventuais devem ser projetadas de acordo com as características naturais dos locais, pois esses fatores têm um impacto importante na linha da costa. A areia pode se acumular atrás dos quebra-ondas para formar saliências. Pode se acumular o suficiente para se conectar com o quebra-ondas e formar um tômbolo, um trecho de areia desenvolvido pela refração das ondas, difração e deriva litorânea formando um pescoço, conectando a estrutura à costa.
Tendo em conta o impacto significativo que estas estruturas têm no ambiente costeiro, devem ser consideradas apenas como parte de uma política global de gestão adaptativa, tendo em conta as características do local específico e os potenciais efeitos em toda a costa. Uma série de partes interessantes pode ser afetada pela construção de quebra-ondas. Para comunidades locais e proprietários de terras, essa construção, sendo uma defesa rígida, pode impactar negativamente suas propriedades, além de perturbar visualmente a paisagem, afetando interesses turísticos, usuários recreativos e outros setores. As atividades aquáticas também podem ser afetadas negativamente se a instalação dessa estrutura rígida der errado. As estruturas artificiais, como os quebra-ondas, tendem a modificar a deriva litorânea e têm efeitos adversos nas praias adjacentes, causando erosão ou jusante abaixo da maré. Em geral, para evitar esses efeitos no litoral, as alimentações artificiais que consistem na deposição de grandes quantidades de areia na beira da praia ou desenvolvimento de dunas são muitas vezes preferíveis a estruturas duras, como quebra-ondas, a menos que haja outras necessidades, como a atração segura de navios. No entanto, a extensão do bloqueio da deriva litorânea, a perturbação das praias adjacentes e a degradação dos valores paisagísticos dependem muito do projeto, orientação da estrutura e direção principal do transporte de ondas e sedimentos no local específico. Os quebra-ondas fornecem procedimentos seguros da amarração e atração para embarcações nos portos. Eles aumentam a trabalhabilidade e, portanto, proporcionam maior eficiência no carregamento e descarregamento de embarcações. Os custos de construção dependem significativamente das dimensões da estrutura. Podem ser altamente influenciados pela disponibilidade de rochas adequadas, custos de transporte para os locais de construção e custos associados à alimentação da praia. Na Holanda, estima-se que os quebra-ondas custam cerca de 10 mil a 50 mil euros por metro corrido. De acordo com o Scottish Natural Heritage, em 2000, os custos de construção de quebra-ondas são elevados, podendo chegar até 125 mil euros. No entanto, requerem pouca manutenção. E para essas estruturas em particular, os custos de alimentação da praia devem ser adicionados. Os quebra-ondas têm uma vida útil típica de 30 a 50 anos, sendo este o caso da maioria das estruturas rochosas dentro do mar. Outras estruturas antropológicas que são usadas para interromper ou alterar as mudanças costeiras naturais incluem quebra-ondas, moles, paredões, promontórios, soleiras e recifes. Essas estruturas são compostas com materiais naturais ou artificiais e são projetadas para alterar os efeitos das ondas e retardar a erosão e a mudança do litoral. Muito usados no sistema de quebra-ondas são os tetrápodes, uma forma de bloco de concreto armado com 4 lados. Foi criado especificamente para que possa dissipar ondas e ser usado para evitar a erosão causada pelo clima e pela deriva litorânea, principalmente para reforçar estruturas costeiras como paredões e quebra-ondas. Os quebra-ondas convencionais com pedregulhos e blocos de concreto movem-se facilmente sobre a força das ondas, mas o tetrápode é projetado de tal forma que a força da entrada da água diminui. As ondas quebradas fluem ao redor do tetrápode, em vez de contra ele, perdendo assim o impacto. Uma das principais características do tetrápode é a sua forma, proporcionando um melhor efeito quebra-onda. Essas grandes formas de concreto reduzem o deslocamento em obra, permitindo que a distribuição aleatória de tetrápodes se interliguem mutuamente, de uma forma extremamente inteligente. Devido ao seu peso e design, os tetrápodes podem permanecer estáveis, mesmo nas condições climáticas mais extremas. Vários tetrápodes dispostos juntos formam uma barreira porosa interligada que dissipa o poder das ondas e correntes. Nenhum projeto estrutural ou estruturas de concreto usadas em quebra-ondas pode durar para sempre. Mesmo os tetrápodes ou qualquer outra forma de blocos de concreto tendem a se desalojar com o tempo devido às forças da natureza constantemente colidindo contra eles. Assim, todas as estruturas de concreto são substituídas após algum tempo. Os tetrápodes são geralmente monitorados por meio de fotografia de satélite para qualquer tipo de deslocamento ou mudança estrutural.
Embora os tetrápodes sejam estruturas úteis, eles também enfrentam muitas críticas, principalmente por causa de sua forma. Muitas pessoas argumentam que eles representam perigo para nadadores, surfistas e velejadores, enquanto outros dizem que os tetrápodes de fato aceleram a erosão da praia ao perturbar os processos naturais que moldam o ambiente costeiro. Os tetrápodes também foram criticados por estragar a paisagem costeira natural. Diz-se também que a ação das ondas nos tetrápodes puxa a areia da costa mais rapidamente do que no processo natural. Embora os tetrápodes sejam amplamente criticados, o fato é que eles não devem ser negligenciados. A principal característica de um tetrápode está no seu design, que não é encontrado na natureza. Os tetrápodes são um símbolo de artificialidade e não de estética. E apesar de todas as críticas, têm sido extremamente úteis de várias maneiras. Essas formas de concreto são construídas em fábrica. Os moldes são feitos de aço estrutural de alta qualidade e duram anos, graças ao seu excelente revestimento em pó. E o concreto é colocado em todo o seu interior. Após isso, espera-se o tempo de cura ideal para cada um, até desenformar de seu molde. A vasta gama de moldes tetrápodes possibilitam desde estruturas pequenas, pesando 1,5 toneladas, aos muito grandes de até 25 toneladas. O tamanho do tetrápode utilizado na obra é definido no projeto, de acordo com a necessidade de quebra-ondas do local. Os quebra-ondas de Plymouth fica no sudoeste da Inglaterra e é atingido por imensas tempestades vindo do Oceano Atlântico. A construção da estrutura de 1,5 km começou em 1812, com as primeiras 7 toneladas de pedra extraídas localmente. Foram inseridos na baía grandes blocos pesando 10 toneladas cada, que foram lançadas no fundo do mar completamente por blocos menores de até 2 toneladas, juntamente com entulho para preencher as lacunas entre eles. Só no primeiro ano, 16 mil toneladas de pedra haviam sido colocadas e em alguns meses as primeiras pedras já estavam rompendo a superfície. Mas a mãe natureza não iria recuar tão facilmente. E em 1816, uma forte tempestade atingiu o quebra-mar inacabado, causando graves danos e alterando a forma de seu assentamento. Depois que o dano foi reparado, outra tempestade devastadora atingiu a baía em 1824, alterando mais uma vez a forma da estrutura. Os engenheiros posteriormente concluíram que o oceano queria que ela tivesse aquela forma e decidiram deixá-la como estava para manter o perfil estável. Eles criaram placas de armadura interligadas esculpidas no granito, sendo muito mais rígidas que as rochas encontradas em Dartmoor, ao norte da cidade. No final, o quebra-mar era composto por aproximadamente 4,5 milhões de toneladas de calcário e cerca de 200 mil toneladas de granito. Assim que o quebra-mar rompeu a superfície, os navios mercantes da superfície começaram a colidir com ele, o que acarretou na necessidade da construção de 2 faróis na baía, cada um em uma extremidade do quebra-ondas. Era assim que a maioria dos quebra-ondas permanentes, incluindo o Plymouth, era construído. Basicamente, uma carga de pedra era inserida no oceano em um local raso, e com o próprio chão criado, ia-se sendo inserida mais bilhares de rochas e granito em sua extensão. Assim construía-se uma parede no meio do mar. O quebra-onda de Plymouth foi extremamente útil no decorrer dos anos, tanto para a proteção de tempestades e adversidades naturais, quanto para ajudar em seu desenvolvimento turístico e financeiro. Sem a proteção do quebra-ondas, Plymouth não seria a cidade movimentada que é hoje. Seu extenso estaleiro simplesmente não existiria. Não que a construção rígida não tenha seus impactos negativos. É previsível que colocar uma estrutura tão grande na água pode ter um impacto dramático na vida marinha circundante. Mas, felizmente no caso de Plymouth, parece ter sido um benefício para a vida selvagem, com os grandes e pequenos blocos de pedra proporcionando um local ideal para os peixes nadarem e, mais importante, esconder-se dos predadores. Os quebra-ondas também podem inibir erosão costeira, reduzindo o impacto das ondas, protegendo a costa, vilas e cidades inteiras. Se não fosse o quebra-ondas que diminuíam o poder dos mares, em pequena ou grande escala, muitas costas ou comércio de navio e embarcações simplesmente não existiriam. Os quebra-ondas são realmente um símbolo de resistência da civilização humana
contra a dureza dos elementos naturais. Vim te lembrar do nosso outro canal que é ainda melhor que o Construction Time. O canal Marine Time fala sobre equipamentos e veículos de guerra da marinha de todo o mundo. Para conhecer, só basta acessar o link que está aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Se você gostou, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal também se você ainda não é inscrito, mas se você ainda vai ficar por aqui no YouTube, assista o outro nosso vídeo que está aparecendo na sua tela. Um forte abraço e até o próximo vídeo.